Olá, eu sou a doutora Lu Maciel, veterinária, e hoje o nosso assunto é sobre alimentos proibidos. Para isso eu convidei a doutora Carla Mayon, nutróloga veterinária, que vai tirar todas as dúvidas de vocês em relação ao assunto. Oi, Ká. Oi, Lu, tudo bem? Obrigada de novo pelo convite. Obrigada a você por ter aceito, e hoje a gente vai ser um papo bem tranquilinho, assim, nada muito técnico, mas a gente vai tirar todas aquelas dúvidas corriqueiras, né, do pessoal sobre frutas, verduras, legumes, os tipos de carne, o que pode e o que não pode. É isso aí, vamos lá. Vamos lá. Primeira pergunta que eu queria te fazer, Ká, é se você já atendeu algum animal intoxicado por algum alimento humano. Sim, e não é pouco comum, viu, Lu? Principalmente por chocolate. Nas épocas aí de festas, né, de crianças, Páscoa, fim de ano, tem muitos doces. É muito comum os tutores darem ou os pets pegarem mesmo alimentos que têm muito chocolate. Desde panetone, chocotone, bombom, barras de chocolate, na Páscoa, os ovos de Páscoa. E eles costumam ter problemas graves que podem levar à internação, né, ter aí que ficar em observação junto com o veterinário, ele tomando soro, medicações. É bem complicadinho. É um quadro grave, né? Além grave. de vômito e diarreia, o que eles apresentam quando eles se intoxicam? Eles podem ter alterações variadas, né? Como as intoxicações em geral, eles podem ter tremores, alterações de nível de consciência, podem ficar muito excitados ou muito deprimidos, fora as alterações digestivas, né? Vômito, diarreia, vômitos incoercíveis, né? Que são vômitos que não param. Então, e depressão, geralmente eles ficam muito mal. Tá. Podem desidratar e aí vira uma cascata de problemas. Eu sempre oriento os meus clientes, né, que eles têm que tomar muito cuidado com as barras de chocolate, principalmente os chocolates mais amargos, né, que a gente sabe que é a substância que intoxica, ela é mais presente nesses chocolates, mas não dá bobeira mesmo com chocolate branco, né? Porque eu já tive um paciente que ele subiu na cadeira, na pia, em cima do micro-ondas e roubou uma caixa de bombom Nestlé. Nossa. Comeu a caixa inteira. Ele usou uma engenharia ali pra conseguir, né? Um Beagle, né? Beagles fazem de tudo. Mas é verdade, o chocolate branco, né? As pessoas acham que é só o chocolate escuro que causa problemas. O branco também causa problemas, não de intoxicação, mas pode causar, por exemplo, uma pancreatite, por conta do nível de gordura. Muito alto, né? Muito alto. Então, vale aí lembrar que nem o branco a gente deve oferecer. Tá. Legal. E aqueles chocolates, a pessoa fala, mas tem chocolate pra cachorro, né? Que eles fazem ovinhos de Páscoa, fazem… Qual que é a base daqueles produtos? Não tem Geralmente, cacau. Não tem cacau, que é a fonte, né, do tóxico chamado teobromina. Mas eles costumam usar manteiga de amendoim ou outros tipos de gordura e usam a base de alfarroba. Que fica com a coloração parecida, o cheiro é artificial. Eles colocam um aroma, né, pra parecer que é chocolate, mas não é chocolate. Mas geralmente são produtos muito gordurosos. Então, também, se o pet é mais sensível à gordura, ou se ele tá um pouquinho acima do peso, é importante a gente salientar não oferecer. Você falou da pasta de amendoim, eu tenho uma dúvida em relação a isso. Eu tô vendo muita gente usando aí nesse Instagram, né? Esses cães blogueiros, usando a pasta de amendoim pra dar medicação para cães que não aceitam. Você indica esse tipo de… Ela pode ser usada sim, tá? A pasta de amendoim, ela é muito palatável, ela é muito fácil de oferecer, até para fazer brinquedos de recreação ou de interação, Kong, né? Esses produtos que a gente pode rechear. Mas tem que tomar cuidado também com o nível de gordura. Então, se o pet tem alguma sensibilidade à gordura, que o tutor já conhece, não oferecer. Ou até os alérgicos, né? Lembrar que o amendoim, ele é bastante alergênico. Então, para alguns pets, a gente não indica oferecer. E também tem que ver se a pasta de amendoim é só a pasta de amendoim sem adições, né? Porque tem algumas que vêm com açúcar, com outras coisas misturadas, né? Hoje a gente já tem uma variedade boa, sem açúcar, sem nada. E é fácil de fazer também em casa. Mas é simplesmente bater o amendoim num liquidificador até ele virar uma pasta e tá pronto. Entendi. Então não é difícil também o tutor fazer, né? Entendi. Legal. E mais algum alimento que você já pegou cães intoxicados? Carambola, uva… Já peguei um Yorkshire com anemia. Uma anemia que a gente não descobria qual era a causa. Muito mal, ele chegou pra mim com perda de peso, apático, não queria comer, bastante debilitado. E aí investigando, ele passou por outros veterinários também, né? E investigando,
ninguém entendia qual era a causa, né? E aí, conversando com a tutora com um olhar mais nutricional, ela me disse que ele comia alimentação caseira. E investigando mais a fundo, ela me disse que ela temperava com alho e cebola. Tá. E aí eu falei, bom, então, na verdade ela usava só cebola nesse caso. E aí eu falei, olha, pode ser que a causa da anemia dele esteja aí. Né? E ela falou, nossa, mas eu não sabia, me disseram que não tinha problema, eu li em algum lugar e tal. Tá. Então, esse hábito de dar alimentos temperados, né, ou às vezes sobras de mesa, ainda existe. E a gente tem que tomar bastante cuidado porque pode causar problemas graves, como nesse pet que foi a anemia. E a gente conseguiu corrigir, ele ficou bem. Tá. Porque a cebola, ela intoxica crua, mas cozida também, né? Também. Então não tem uma forma segura de você fornecer cebola para cães e gatos. O alho e a cebola, eles têm uma substância chamada alicina, que causa essas alterações hematológicas. Tá. Então, entre outros, né? Elas podem causar também outras interações tóxicas. Mas o que a gente sabe descrito é que pode causar anemia. Tá. Alterações renais também estão descritas. Então a gente tem que ficar de olho aí e não oferecer. Então, se você tem um pet que tá começando aí com alimentação caseira, fica a dica: não pode usar nenhum tempero como alho e cebola, nem cebolinha, porque pode causar problemas graves. Tá. O alho também, porque eu já li em alguns sites específicos que em quantidades pequenas ele é seguro para pet. Pois é. Mas a minha dúvida é, como eu determino o que é uma quantidade pequena pro meu cão? Porque eu acho que não dá pra contar com bom senso. Esse é o ponto, Lu. A gente não tem uma dose segura ainda descrita em literatura, tá? Então, há relatos aí bem pontuais de que o alho em uma quantidade muito pequenininha não vai fazer mal. Mas nas minhas indicações eu não coloco, porque eu acho que o risco não compensa um possível benefício que a gente entende que existe em humanos, mas não entende ainda que pode existir em pets. Né? O alho ele tem algumas indicações bactericidas. Então esse é o propósito de ele estar sendo indicado aí por alguns locais, algumas pessoas. Mas isso a gente sabe que existe em alimentação humana. Tá. Né? E em pets a gente não pode fazer essa correlação. Entendi. Até você ter uma certeza de quanto é seguro, Exatamente. É melhor não usar, né? Na dúvida, não usar. Exato. E assim, a dose, né, como a gente sempre fala, a dose de um remédio para uma dose que intoxica é exatamente a quantidade. Então, é uma linha muito tênue. Então, a gente tem que saber exatamente, através de estudos, né, de pesquisas, se aquele alimento, aquele composto, aquele princípio ativo é seguro de fato para aquela espécie e em quais situações, né? Então, para não correr nenhum risco de fazer mal ao invés de fazer bem. Entendi. E outra dúvida que eu tenho também é em relação ao abacate, porque eu leio várias coisas, né? Tem gente que fala, abacate pode. Não, abacate não pode. O que não pode do abacate é a casca e a folha da abacateira. Ou a polpa pode. Pode, não pode? Como é que é? Vira uma polêmica, né? Qual é a parte tóxica, para tentar poder oferecer alguma coisa. Mas, na verdade, a gente não localizou ainda onde que tá a substância tóxica. Ela pode estar na planta toda. Tá? Então, a gente não deve oferecer. E também é muito comum esses animais que moram em sítio, fazenda, né? Que tem abacateiro, eles amam o abacate. Porque é uma fruta muito gostosa, é muito calórica, muito gordurosa. E tudo que tem gordura… é gostoso. Geralmente eles amam, né? Então, tomar bastante cuidado. Porque às vezes a gente não vê que eles estão passando mal. Esses animais que moram em locais abertos. Mas eles podem estar tendo distúrbios digestivos, como vômito, diarreias feias. Né? E aí faz em algum local que ninguém vê, mas pode estar sofrendo sim. Eles causam alterações hepáticas. Tá? Então o abacate não deve ser oferecido também. Demora um pouquinho mais para perceber, né? Então nem em casa, assim, um cão de apartamento, mesmo um quadradinho, um pouquinho de abacate é melhor evitar. Melhor evitar. Nada de guacamole, nada disso. Maravilha. A bendita da uva, né? Que a gente fala… Eu sempre oriento meus pacientes bebês, quando falam, já pode dar alguma frutinha e tal. Eu falo, pode, só que assim, tenha na mente que uva e carambola jamais. Aí uma vez orientei uma cliente e falei, não pode uva e carambola, tá bom. Voltou depois de um mês, doutor, ele amou a uva. Eu, você falou que só podia uva e carambola, né? Carambola ainda não dei porque eu não gosto muito, mas assim, tô dando uva pra ele todo dia. Eu, meu Deus. Todos os dias. Todos os dias ela dá. Ela tava intoxicando aos pouquinhos, né? Ela falou, eu dou uma uvinha só pra não soltar o intestino e tal. Eu falei, pelo amor de Deus. Ela demorou 20 dias pra voltar comigo, né? Entre uma vacina e outra, 21 dias. E entendeu tudo errado, né? Então, essas frutas, elas causam alteração renal, é isso? Causam.
A uva também é uma fruta que a gente não localizou ainda onde está o princípio tóxico. Então pode estar na casca, na polpa, na semente. Mas mesmo as uvas que não têm semente não devem ser oferecidas, tá? Uva sem casca, não pode. Nem suco de fruta, né? Enfim. E ela pode causar, sim, alteração renal, né? A insuficiência renal aguda. Não é muito comum hoje em dia, porque eu acho que é uma informação que já está bem disseminada. Mas ainda existe aquele tutor que acha que tudo bem, é uma uvinha só, né? E aí, aos pouquinhos, ele vai causando essa intoxicação hepática. E uma hora isso acontece e volta, né? Entendi. Renal, né? Renal, mas começa… Todos os tóxicos passam pelo fígado, né? Mas a lesão maior vai acontecer nos rins. Só que ela começa intoxicando o fígado. Entendi. Né? Então a gente começa a ver alterações de enzimas, alterações no ultrassom. E você fala, nossa, mas por quê, né? Aí quando você vai perguntando mais, principalmente quando você toca nessa parte de petiscos, às vezes aparece. Tá. Jabuticaba? Olha, jabuticaba eu acho que não tem problema. A gente não tem nada descrito. Tem muitas frutas que a gente não tem trabalhos, né? Porque os pets não tinham o hábito de comer frutas. Sim. Né? Tantos alimentos da nossa dieta. Então tem muita coisa que está sendo estudada agora. As berries também são frutas que a gente se pergunta se pode. Porque elas são muito parentes, né? São muito próximas das uvas. Sim. Até agora a gente não viu nenhum problema, tá? Em blueberry, cranberry, morango, cereja. Até então não tem nenhum problema descrito. Tá. Outro dia uma cliente me perguntou, eu falei, olha, sinceramente, eu vou te responder, não sei. O talo da erva doce. Uau! Falei, gente, eu nunca vi ninguém dar isso pro pet. Acredito que não tenha problema. Tá. Não… Também nunca ouvi falar nada a respeito. Geralmente quando dá problema a gente fica sabendo, né? Chega rápido a informação. Mas acredito que não. Tá. Mas também não acho necessário oferecer o talo de erva doce pro pet, enfim. Ela perguntou, pode? Eu falei, então… porque a gente às vezes corta, né, em palitinhos, tá comendo ali e tal, o pet pede. Eu prefiro que deixe ali uma cenourinha e ofereça a cenourinha. Vamos no básico, Vamos no básico, que a gente não erra. Pra não errar. E as frutas ácidas, que o pessoal fala tanto, né? Então fala, tô dando todas, menos as ácidas, porque eu sei que não pode. Então não pode dar laranja, não pode dar abacaxi, não pode dar morango. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Qual que é a diferença? Quais cães e gatos podem receber essas frutas? Quais a gente não indica? Então, as frutas ácidas ou cítricas, elas não são tóxicas. Tá? É uma comunicação até distorcida que às vezes a gente tem, né? Que pode fazer mal. Então, você fala, as cítricas também não pode, né? Na verdade, muitos pets podem. A acidez dessas frutas não faz mal para a maioria dos cães e dos gatos. Por quê? Porque o pH do estômago deles é mais baixo que o nosso. Então, essas frutas que não fazem mal pra gente, não vão fazer mal para eles no nível de estômago, né? A nível de fazer mal para a acidez do próprio estômago. Então, de causar uma irritação, etc. Mas alguns pets são mais sensíveis, né? Tem o estômago um pouquinho mais delicado. E aí sim a gente deve evitar oferecer, tá? Ou oferecer com cautela. Oferecer um pedacinho de laranja, oferecer um pedacinho de abacaxi e observar. Se não teve nenhum problema ou se fez mal. E aí tomar a decisão em seguida, né? Mas não costuma… Não dá problema nenhum. Que acho que foi um mito, né? Que veio por muito tempo. Aí o pessoal fala, não, mas imagina, não pode de jeito nenhum e tudo mais. Mas eu acho que assim, a gente tem que sempre fazer isso em pequena quantidade. E os clientes de filhote, eles são muito ansiosos, né? Eles querem dar tudo, né? Tudo. Aí eu falo, tudo bem, você pode dar maçã, você pode dar cenoura, você pode… Só que você não vai dar tudo no mesmo dia. Porque se o filhote passar mal, você não vai saber o que foi, né? Exatamente. Então, assim, é pequena quantidade. Aí, quando eles vêm pra consulta. Não, eu dou só um pouquinho de banana por dia. Sei lá, um shih tzu de 5 quilos. Fala, quanto você dá? Não, meia banana. Falo, mas você tem noção de quanto é meia banana para um shih tzu? Então não é porque pode que vai exagerar na quantidade também, né? Exatamente. Eu vejo muito em tutores de filhotes que eles querem expor o filhote ao mundo. Então, a todas as frutas, a todos os legumes, enfim, não é assim, não precisa ser assim. Ele tem que ser exposto ao dia a dia dele, né? A barulhos, a outros animais, a situações de
de desafio, mas os alimentos em si, ele não tem que conhecer todos de uma vez, né? Mas, exatamente, essa quantificação é muito importante, né? Então, às vezes, uma banana para um shih tzu já é quase metade do que ele precisa comer por dia. Eu costumo, às vezes, fazer essa correlação em bananas, sabe? Então, eu faço o cálculo da ingestão calórica e a pessoa fala, mas eu posso continuar dando uma banana por dia? Eu falo, então vamos calcular tudo em bananas. Né? E aí, você vai ver quantas bananas ele poderia comer por dia. E você já está dando um parcial aí de, às vezes, 30%, 40% só nessa fruta. Então, é muito. É muita coisa. Eu peço pra eles darem uma segurada. Eu sempre jogo pra baixo, né? Então, eu falo, uma rodela de banana, come metade da rodelinha. Porque você sabe que vai dar 2, 3 rodelas, né? Quando a gente fala meio, eles triplicam geralmente a quantidade. E isso acontece várias vezes ao dia, né? Então. Ainda mais filhote que tá em treinamento. Toda hora que faz um xixi certo, que consegue sentar, pegar bolinha, não sei o quê. Se ele for receber um extra toda hora, né? Cada hora uma coisa diferente. E eles também aprendem que quanto mais vezes vai fazer xixi, mais petisco ganha. Então, eles também condicionam a gente, né? Tem uma paciente, uma não, tem pelo menos uns 3 que fazem isso. Vai no tapetinho, faz a postura do xixi, não faz xixi e vai pro armário pedir o petisco. Tá vendo? Então, eles são muito espertos. Se a gente ceder a isso, não dá, né? Não dá. Mamão. Além de soltar o intestino, tem alguma outra recomendação com excesso? Pode, não pode consumir a semente? Semente não, em geral nenhuma semente a gente deve oferecer, tá? Mas o mamão não tem nenhum problema, a não ser que ele tenha também alguma sensibilidade digestiva, porque a papaína ela pode estimular a digestão um pouco mais acelerada, né? Então pode, como a gente fala, soltar um pouquinho o intestino, mas na verdade ela pode até melhorar a digestão de quem tem uma digestão um pouco mais prejudicada, porque é uma enzima. Tá? Então alguns pets que são constipados ou que têm dificuldade aí de ir ao banheiro regularmente, a gente pode oferecer aí um quadradinho de mamão, ou comeu papaya, raspa um pouquinho da casca, né? Não precisa ser um pedaço de mamão, mas pode ser um raspadinho ali, como a gente faria para um bebê, né? E oferece ali para ele já o suficiente, 1, 2 colheres de sopa por dia, não tem problema nenhum. Mas sem as sementes e sem a casca. Porque eu já vi algumas pessoas usando a semente até para tentar tratar a coprofagia, né? Então aqueles cães que comem fezes, então falam, é da semente de mamão que para. Falei, bom, vamos perguntar para a Carla, né? Sim. Quem sou eu para julgar? A coprofagia é uma alteração que ainda não tem todas as respostas, né? A maioria das vezes é comportamental. Não é a maioria que responde à adição de enzimas, né? E tem muitos produtos no mercado que, sinceramente, não trazem tantos resultados bons. Então, quando eu venho com um paciente assim, eu já falo, olha, melhor tratar comportamento. Isso, porque a maioria das vezes tá ali. Ele pode sentir cheiro de proteína, cheiro de algum alimento nas fezes e querer comer? Pode, né? Porque hoje os alimentos têm um potencial maior de proteína, de palatabilizantes, de gordura. Então aquilo pode até sobrar um pouquinho no substrato fecal. Mas se a gente estiver falando de uma ração ou de um alimento de altíssima digestibilidade, é muito difícil. Tá? Então, às vezes é por safadeza, não é tanto por interesse pelo alimento que sobrou ali nas fezes. Entendi. E aí, o uso de enzimas como betaína, papaína, pode auxiliar na digestão desse substrato que tá ali presente nas fezes. Mas, sinceramente, o resultado não é tão bom como parece. Mexendo no comportamento, o resultado é muito melhor, né? Muito melhor. Batata. A batata crua, ela intoxica mesmo? Sim, a gente não deve oferecer batata crua. Também não temos todas as respostas, mas em geral os tubérculos crus, então a gente vai falar aí de mandioca, batata, mandioquinha, a gente não deve oferecer cru, né? Eu tenho uma opinião um pouco particular com relação à alimentação crua, tá? Mas quando a gente fala de tóxico, a gente também não deve oferecer pensando nos tubérculos, tá bom? Eu falo para alguns clientes, assim, que tem gente que ainda tem o hábito de ter fruteira em casa, né? Então, geralmente, assim, na fruteira você deixa a batata, deixa a cebola. Principalmente o cachorro quando é mais novo ou quando é um terroristinha, tipo um labrador, um beagle e tal. A tendência é ele pegar aquilo e achar que é bolinha. E brincar com aquilo. E aí, muitas vezes, ele brincar com uma cebola, com uma batata crua é perigoso. Então, às vezes, a pessoa não oferece porque ela quer dar o alimento. Mas ele rouba de algum lugar, né? Então, tem que tomar cuidado
cuidado com isso também, né? E quando a gente fala de intoxicação por esses alimentos que a gente não tem tanta descrição em literatura, os sintomas são os clássicos. Digestivos, vômito, diarreia. Pode ter alteração de nível de consciência, dependendo da quantidade que ingerir, né? Então, fica de olho, né? Se sumir 1 ou 2 batatas ali, fica de olho em quem pode ter pego. E em relação à cenoura, que a gente pode oferecer cenoura, tem diferença de absorção? Então, lógico, quando a gente fala em alimentação natural é uma coisa, mas pensando em petisco, né? Como se fosse para recreação. Eu oferecer a cenoura crua ou cozida? Tem. O alimento cru, ele vai ter mais dificuldade na digestão. Tá. Então, é muito comum a gente ver esses pets que comem a cenoura crua, os vestígios da cenoura inteirinha no cocô. Tá. Então, ela passa praticamente íntegra pelo sistema digestivo. E, às vezes, até ela pode intensificar o ritmo do intestino e soltar um pouquinho o intestino. Porque é uma fibra, né, que tem uma dificuldade maior de digestão quando tá crua. Então, oferecer em pequenas quantidades, né, e assim, ter ciência de que se oferecer crua, ela vai aparecer nas fezes. Porque ela praticamente não foi digerida e absorvida. Entendi. Mas se eu oferecer isso como um petisco, não tem problema. A partir do momento que eu quiser aquela função nutricional da cenoura, é melhor oferecer cozida, então. Isso. E ficar de olho se isso impacta no score fecal. Tá. Se começar a desandar um pouquinho, reduz a quantidade ou muda o tipo de petisco. Tá. E tem diferença da cenoura normal para baby? Não. Porque eu oriento alguns nível nutricional? clientes. Não. Eu oriento pra dar de petisco pra filhote. Eu falo, corta a baby em rodelinha, deixa na geladeira porque fica fácil, né? Sim, ao invés de ficar entuchando o bifinho. Eu acho que até é mais fácil de oferecer menos, né? Então, mas nível nutricional não, é a mesma coisa. Mesma coisa. Legal. Em relação às carnes, tem alguma carne? Não tô nem falando aqui do que… Óbvio que não é o preparo nosso pra oferecer pro pet, tá? Mas se eu quiser dar alguma carne, tem alguma que eu não possa dar pra cão e gato? Essas carnes mais exóticas, tipo carne de rã, de cavalo, não tem nada que intoxique. Não pode ser, né, obviamente a mesma proteína que ele, né? A gente tem países que comem, enfim. Mas não tem nenhuma restrição. Nenhum problema. Não, eles são carnívoros por evolução, né? Então eles aceitam bem todas as proteínas animais, né? Quando a gente fala de proteína para eles. Tem alguns produtos na indústria que usam proteína vegetal, mas ela tem que ser trabalhada na indústria, né? Ela tem que sofrer um processo de hidrólise, ação enzimática, de várias enzimas, para ela ter digestibilidade e ser compatível com o que o pet precisa. Entendi. Mas pensando em proteína animal, não. Nenhuma que intoxique, que faça mal. Não, acredito que não. Tá. E a forma de oferecer, a gente já falou, né? Que não vai ser o mesmo preparo que seria para humanos. Mas o que você acha de dar osso recreativo? Então, daqueles ossos enormes, fedorentos. Eu odeio, né? Aquilo dentro de casa. Mas eu sei que muita gente oferece como uma distração mesmo pro pet, né? Bom, é uma pergunta que, né? Pode me complicar. Mas vamos lá. Porque minha opinião é assim. E eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado, até porque a gente forma opinião, né? Quando quem tá escutando vai precisar dessa informação. Os ossos naturais, seja ele de bovino, seja ele defumado, cru, eles têm uma densidade muito alta. E eles podem causar fraturas, eles podem estragar o esmalte dos dentes. Eles podem, inclusive, soltar fragmentos, o pet engolir esse fragmento e causar um corpo estranho. Tá? Ele pode lesionar esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Pode causar obstrução e pode ser um caso cirúrgico emergencial. Então, na minha opinião, não. Tá, não tem… Assim, quando a gente olha a literatura, eles falam que ajuda muito a manter os dentes limpos. É um ótimo recreativo porque o pet se interessa, ele fica ali horas roendo e tal. Mas eu não vejo benefícios, assim, superarem os riscos potenciais que isso pode trazer. Né? A gente tem outros brinquedos, outras coisas que a gente pode oferecer pro pet ficar roendo, que não vão causar esse tipo de problema. Muito mais seguros, né? Muito mais seguros, né? Às vezes com aromas, né? Esses ossos defumados são muito fedidos, né? Então, hoje tem traqueia, tem ligamento defumado, tem um monte de coisas, né? Que também tem uma densidade muito alta, que vão fazer com que o pet não digira aquilo direito, né? E aquilo pode virar um corpo estranho mesmo, pode causar gastrite,
né? Esses dias um cliente meu, tadinho, ele quis agradar, né? Ele deixou a cachorra dele lá comigo, aí ele levou ela na Pets, voltou com ela com um presente pra todos os cachorros, um saco de orelha suína. Ah, meu Deus. Aí eu, tá bom. Aí eles piram naquele negócio. Só que aquilo fede num grau, que assim, minha casa ficou uns 3 dias fedendo, em 10 minutos que eles ficaram Mas mastigando. você deu? Eu dei, eu falei, não, tá bom, morde um pouquinho. Insuportável. Eu falei, Márcio do céu, eu vou enfiar esse negócio numa sacola, eu vou deixar no teu quarto pra você ver o quanto isso fede. Ele, ai, desculpa, tal. Então assim, lógico, né? A gente já viu alguns acidentes acontecerem também. E eu tive 2 pacientes, um andando no passeio, pegou, abocanhou alguma coisa da rua, o dono não viu o que era, não conseguiu tirar, tal. O cachorro começou a passar mal, pra resumir a história. Foi pro hospital, corpo estranho, operou, tiraram o que ele tinha engolido, era uma castanha. Que ele pegou da rua. E a outra, uma York, que o dono deu um pedaço de coco. Esses pedacinhos de coco normal, né, sem ser caramelizado. Ele falou, sempre dei o coco pra ela, mas esse pedaço era um pouco maior. Ela não mastigou, obstruiu, teve que operar com coco. Então, mesmo as coisas que são permitidas, né, que não vão intoxicar, elas podem fazer mal de outra forma, né? Sim, lembrar que os cães e os gatos não mastigam muito, né? Então, quando a gente vai oferecer um alimento que, teoricamente, a gente vai mastigar um coco ou castanha, a gente nem oferece. A gente pode até falar sobre isso, mas uma cenourinha, um pedacinho maior, né? Uma fruta mais crocante, tipo um pedaço de maçã. Observar se o pet vai mastigar aquele pedaço, porque muitas vezes eles engolem inteiro, né? Então tem que tomar cuidado. É um risco gigante. Então vamos falar um pouquinho sobre as castanhas, já que a gente tocou nesse assunto. Tem alguma que seja segura? Nós falamos do amendoim, né? Que pode ser utilizado em várias apresentações, em petiscos, como reforço aí em brinquedos de enriquecimento ambiental. Mas algumas são tóxicas. A gente tem relato da macadâmia e da castanha do Pará. Tá? Pelo nível altíssimo de selênio, ela pode intoxicar. E a macadâmia, a gente não tem ainda a descrição do que causa a intoxicação. De forma geral, eu peço para não oferecer nenhum tipo de oleaginosa, tá? Então, nem nozes, nem castanha de caju, nem avelã, nada disso. Tá? Não dá. O amendoim fica ali entre, né? Se o pet não tem nenhuma intolerância à gordura alta, ok. Mas se ele tiver, por exemplo, os seus pacientes alérgicos, a gente também não deve oferecer quando eles têm já uma sensibilidade maior à alergia. Tá? Então, a pele mais alérgica ou já tá numa dieta hipoalergênica. Então, o amendoim a gente também tira, né? Dessa seara aí. Tá. E eles também têm um índice maior de contaminação por fungos, né? Sim. Então é perigoso. Se é um hepatopata, a gente também deve evitar, né? Porque tudo vai parar no fígado. Você falou dos alérgicos e me ocorreu agora. Tem uma paciente que passou com uma dermato fora de São Paulo. Ela pediu para fazer a dieta hipoalergênica com a ração. E a única coisa que ela liberou fora a ração foram frutinhas e tapioca. Eu tenho por mania de proibir tudo 100%. A gente sabe que eles escorregam em algumas coisas, né? Mas, por exemplo, eu tenho uma paciente que é alérgica à manga. E pra gente chegar nisso demorou muito, né? Então, assim, aí falou, deu a manga, ela empipocou e tal. Uau. Mas a gente demorou meses e meses pra conseguir chegar nessa… Que também não é um alimento que vai ser consumido sempre, né? Então… E aí eu queria saber de você, desses alimentos que têm um poder maior alergênico, né? Lógico que a gente sabe que isso é muito individual. Mas você vê essas recomendações vindas de dermato quando faz ração hipoalergênica, liberar frutinha e tapioca? Não. Na verdade, quando a gente entra em uma dieta de eliminação, uma dieta hipoalergênica, a gente vai testar grupos alimentares e até alimentos individualmente, né? Então, a gente troca a proteína, a gente troca o carboidrato e a gente vai… No meu caso, eu faço as adições de cada grupo alimentar, de uma fibra, de uma fonte de gordura, individualmente. Então, não tem sentido na minha prescrição, na minha forma de atender esses pacientes, já abrir uma gama de petiscos permitidos. Sim. Porque aí eu posso ter uma resposta falso
positiva, né? E até pode mascarar uma resposta aí que a gente teria numa dieta de eliminação, numa dieta hipoalergênica. Então, a mandioca é uma ótima fonte de carboidrato, as frutas também são muito legais, mas nesse momento, quando a gente está estudando o que pode causar essa alergia no paciente, a gente tira tudo. Tem que restringir mesmo, né? Tudo. Não é porque é frutinha que é natural e não vai atrapalhar todo esse diagnóstico. É um momento que, assim, é delicado, né? Eu falo que são 1 mês e meio a 2 que a gente precisa se dedicar. E se a gente escorregar ali, deixar ele comer a comida do cachorro do vizinho da frente, ou vai na casa da sogra, tem lá o potinho, ele come, e estragou tudo. Então, oferecer um petisco, mesmo que seja um pedacinho de banana, que ele sempre comeu banana, não pode. Tá. É um período que tem que realmente tirar tudo. E eu já tenho alguns clientes que, quando eu falo, né, eu sou super radical nesse sentido. Eu falo, é só isso e água, mais nada. O que você quiser fazer com esses 2 ingredientes, quer umedecer, quer fazer a pastinha, quer fazer gelinho, dar gelo pra eles, ok. Só que fora isso, nada. Aí eles me ligam no domingo, 7h30 da manhã. Tô no parque com ele, água de coco pode? Eu falo, não pode. Durante esse período, nada. Então eu tiro tudo mesmo. É difícil, né? Eu entendo o lado deles também. Mas a gente quer estudar o que está acontecendo com aquele indivíduo. Então, é uma fase que requer um pouquinho de responsabilidade. Sim, não é tóxico, mas para aquele animal pode não estar fazendo bem, né? E não custa nada, né? Fingir que não viu o coco ali, fingir que não viu… Ignora, passar reto. Eu tenho uma cliente, você até atende ela, Jujuba, a minha paciente. A dona dela deixou de comer algumas coisas porque não podia dar para ela. Então ela falou, então assim, já que eu não posso dar tal coisa, eu não vou comer pra ela não passar vontade. Sabe que isso acontece nos gordinhos também? Então eles falam, eu não posso comer doce, eu não posso comer uma torta, um bolo, porque ele pede. Então eu parei de comer. Aí ou a pessoa eu como emagrece escondido. Junto. Tem gente que come escondido, vai no quarto, vai no banheiro, come ali escondido pro paciente não ver. É demais. Cá, mandaram algumas perguntas pra gente por áudio, eu vou colocar uma aqui e a gente vai respondendo, tá? Vamos lá. É verdade que osso de galinha é mais perigoso quando tá cozido do que cru? Na verdade, é perigoso sempre. Cozido ou cru, tanto faz. Cozido assim, a gente adiantou um pouco a digestão dele, né? Mas os ossos, como eu disse, a densidade deles é muito alta. Então, a digestão também é muito difícil. E na natureza, os animais não comem os ossos. Se vocês olharem o National Geographic, Discovery Channel, vocês vão ver que as savanas são cheias de carcaças de ossos, né? Então, não é comum o animal comer o osso. Quem come o osso é o último ali da cadeia, né? Então, é o que sobrou mesmo. Mas a prática de oferecer isso pode causar aqueles problemas que a gente comentou. Então, cru ou cozido, na minha opinião, faz mal do mesmo jeito, né? Tem gente que oferece triturado, né? Pescoço de galinha triturado, pé de galinha triturado. Você está oferecendo um alimento que tem uma baixíssima digestibilidade, que pode causar uma irritação digestiva ou até intestinal, mas até vai passar pelo sistema digestivo, ok. Sem grandes prejuízos. Mas assim, é como se a gente estivesse oferecendo uma farinha de ossos em altíssima quantidade num alimento de alta qualidade. Então até depois a gente vai conversar sobre produção industrial, mas as rações de baixa qualidade costumam ter alta adição de farinha de ossos. Então, quando a gente oferece pescoço de galinha, pé de galinha triturado, é isso que a gente está fazendo. Entendi. Né? Então, quer oferecer colágeno, tem outras formas de oferecer colágeno. Quer aumentar o cálcio da dieta, tem outras formas de aumentar o cálcio da dieta. Então… eu acho que assim, quem trabalha em hospital com intensivismo, cirurgia, essas coisas, eu acho que uma das cirurgias que é mais feita, né, de corpo estranho é com osso de galinha, osso de né? frango, isso. Porque eles roubam, às vezes a pessoa nem deu, mas rouba do lixo, vira lixo, pega e tal, né? Então tem que tomar muito cuidado, né? Exatamente. Não oferecer mesmo. Maravilha, vamos a mais uma. Quais são os riscos de eu fornecer para minha cachorra e para os meus gatos carne crua? Eu posso ou não posso? Bom, na minha opinião, a gente não deve oferecer, tá? Eu venho de uma escola que traz muita literatura nesse sentido. Então, nós acreditamos que a alimentação crua, ela tem riscos, inclusive para nossa alimentação. Então, ela pode trazer patógenos que são zoonoses, né? Então, a gente tem clostridiose, salmonelose, né? A clostridiose é aquela que causa o botulismo. Então, tem algumas patologias que podem acontecer pela ingestão
de alimentos crus. Tá. Então, mesmo que você conheça o açougue, mesmo que você conheça, né, a origem daquele alimento, no transporte, na manipulação, ela pode se contaminar. Então, e não tem porquê, né, querer oferecer um alimento cru. Assim, não tem nenhuma vantagem que faça com que o cozido seja ruim e o cru seja superior, tá? Quando a gente fala de digestão, todos os alimentos crus têm uma digestão mais lenta. Tá? Então, assim, lembra de salada. Quando a gente come salada, a gente tem uma digestão que demora mais. Ela fica mais tempo no estômago, porque a gente tá comendo alimentos crus. Então, a carne, os tubérculos, os vegetais, as frutas cruas têm uma digestão mais trabalhosa. Então, se a gente vai falar da proteína, né, seja uma carne bovina, uma carne de frango, uma carne suína, oferecer isso cru vai fazer com que o estômago trabalhe com mais dificuldade, com mais tempo. Tá? Então, comparando com o alimento cozido, a digestão do cozido é melhor. Tá. E além dos riscos de contaminação do alimento cru, né? Isso, que na cocção a gente mata todos esses… E aí entra também que tem pessoas que falam, só sela a carne, cozinha só tantos minutinhos, não deixa ela super cozida. Eu sempre indico cozinhar bem, tá? Assim, panela de pressão, ou fazer ele moído, refogar bem, né? Pra realmente diminuir bastante essa população de patógenos. E a mesma coisa vale para os peixes? Oferecer mesma peixe coisa, cru? Mesma coisa. Os gatos gostam, né? Alguns gatos não gostam também de peixe cru. Mas o peixe também a gente tem… Quando ele tá passado, a gente nota com mais facilidade. A carne é um pouco mais difícil, né? Mas se puder também oferecer ele cozido, melhor. Tá. Maravilha, vamos a mais uma. E sabe que o índice de intoxicação por ingestão de peixe cru em humanos aumentou muito. Então, a gente vai nos restaurantes, come e tal. E às vezes passa mal 2 dias depois. E aí fala, nossa, da onde será que foi, Nem né? fez essa relação. Nem sabe, né, que foi do restaurante. Às vezes é assim, uma salada ou algum componente ali que estava contaminado e passou mal. Então, tomar cuidado também na nossa alimentação. Legal, cara. Vamos a mais uma pergunta. Chocolate é tóxico para o cachorro? Isso é um mito ou isso é um fato? Isso a gente já conversou um pouquinho, né? Nós comentamos da teobromina, que é o composto tóxico que está no chocolate, fonte de cacau. Tá. Já respondemos essa pergunta. Mais uma. Oi, Luciana. Eu posso dar uva para meu cachorro? Qual a parte da uva que é tóxica? Também já conversamos um pouquinho sobre isso, né? Na dúvida… Na dúvida, não dê. Nem uva passa, nem uva sem semente, nem uva nada. Então vamos a mais uma pergunta. Eu como muito ovo, porque eu sou muito fitness. Os meus animais, meus gatos e cachorros adoram ovo. Eu posso dar ovo para eles? Pode. O ovo é uma ótima proteína, né? Desde que não tenha nenhum problema alérgico, desde que não tenha nenhuma restrição que o veterinário tenha passado. Mas o ovo é a melhor proteína que a gente tem comparada aí a músculos, né? A outros cortes aí que possam estar no mercado. E pode ser oferecido sim, a gente deve oferecer o ovo inteiro, tá? Sem tirar a gema, né? Tira a casca, obviamente. Mas ele pode ser oferecido. Quanto? Essa é a pergunta. É a pergunta que não quer calar. Eu vi sua carinha, você estava olhando para isso. É muito empírica essa quantidade, tá? Vai depender do score que o pet tá, da idade dele. Então, o excesso de proteína… Lembrar que o ovo não tem só proteína, tem gordura também. Mas o excesso de proteína, ele pode ser ruim. Então, se é um pet que já tem uma idade mais avançada… Ou se ele já tá em tratamento para alguma patologia… A gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Mas, em geral, vamos falar assim, uma quantidade empírica. Um cão até 10 quilos, um ovinho de codorna, ok? Um cão até 25 quilos, um ovo de galinha, ok? E, proporcionalmente, aí, um ovo e meio pra cima disso. Quanto? Todos os dias? Não. Não precisa ser todos os dias, né, gente? Uma vez na semana, pode fazer ele mexido, cozido. Isso que eu ia te perguntar também. A forma de fazer o ovo… Sempre cozido. Porque eu já vi gente abrindo o ovinho em cima da ração, o ovo cru. Eu também já vi. Não. Da mesma forma que a carne de frango, a carne bovina pode ter patógenos, como salmonela, o ovo também. Legal. Então, não oferecer ele cru. Agora, Sempre mexido, cozido. se for fazer mexido,
Adiciona algum tipo de gordura, de sal? Não precisa. Só passa na panelinha ali, Passa na na frigideira. panelinha, já é o suficiente. E até para pacientes que estão difíceis de comer, muitas vezes o ovo, por ser bastante aromático, já desperta a vontade de comer o alimento dele. Tá. Então, assim, colocar por cima da ração ou por cima da comidinha que ele tá ingerindo, pode despertar um pouco mais a vontade de comer. Ah, legal. E eu preciso adicionar sal, mesmo que em Não pequena precisa. quantidade? Não. Não precisa. Mas se quiser uma pitadica, Bem ok. pouquinho. É, Tá. mas não precisa. Maravilha. Bom, Ká, acho que era isso. A gente conseguiu tirar todas as dúvidas que mandaram pra gente aí. Batemos um papo de um tempinho razoável pro pessoal não enjoar da gente também, Não pode enjoar, senão a gente não volta. né? Quero agradecer mais uma vez pela sua presença. Sei que Obrigada. hoje teve um monte de coisinhas aí, mas você conseguiu vir pra Demos um conversar com a jeito. gente. Muito obrigada, viu? Obrigada, Lu. Obrigada de novo. E tô aberta aí a discussões. Se alguém tiver mais alguma dúvida, mandem pra Lu e a gente vai conversar. Maravilha. Mandem no @VetsIncríveisPets. E quem aguentou a gente até aqui, se tiver qualquer dúvida, pode mandar por lá. Se tiver sugestão de tema também pra Carla vir falar com a gente na próxima, a gente aceita. É isso aí. Obrigada, Ká. Obrigada. Tchau, tchau, Lu. Obrigada a todo mundo que aguentou a gente até aqui e até a próxima.